sobre o maestro que comanda o nosso cérebro. Você conhece? Não? Então fica aí que você vai passar a conhecer. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. Eu chamo de maestro uma área cerebral que se chama córtex pré-frontal. E por que eu chamo essa área de maestro? Porque vamos pensar numa orquestra. Uma orquestra é composta por diversos músicos, cada músico com a sua especialidade, com o seu instrumento, e o maestro está ali à frente da orquestra para reger essa orquestra, certo? O maestro dá sintonia, harmonia, ele direciona todos aqueles músicos. Uma orquestra sem maestro não é uma orquestra. E um cérebro sem córtex pré-frontal é um cérebro muito desorganizado, muito bagunçado, porque o córtex pré-frontal é o córtex responsável por direcionar alguns comportamentos, por organizar alguns comportamentos. Então, é uma área cerebral muitíssimo importante. Onde é que fica esse córtex pré-frontal? Aqui, atrás da nossa testa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse maestro. Por que eu quero falar do maestro? Porque nas crianças com TDAH, esse maestro, ele tá um pouco perdido. Ele não sabe muito bem o que fazer. Ora, ele rege essa orquestra de maneira satisfatória, ora ele sai, abandona e deixa lá todos os músicos perdidos e eles ficam tentando se ajeitar, se organizar, mas sem saber muito o que fazer, porque foram abandonados pelo seu líder, por aquele que direciona. Nas crianças com TDAH, existem alterações muito importantes nas funções executivas. As funções executivas, elas são funções que são encontradas no córtex pré-frontal. E quando eu falo de função executiva, eu tô falando do que exatamente? De controle inibitório, por exemplo. O que é controle inibitório, Paula? Você tá doida? Não, você vai entender. Controle inibitório, então diz respeito à sua capacidade de inibir alguns comportamentos. Ou seja, você está me assistindo e para você prestar atenção no que eu estou falando, você precisa inibir todos os estímulos à sua volta. Eu não sei exatamente onde você está, mas se você está no seu trabalho, você precisa inibir todas as pessoas que estão à sua volta. Pode ser que você utilize como recurso um fone de ouvido, pode ser que você esteja no seu horário de almoço e então você não esteja em contato com muitas pessoas. Independente do recurso que você utiliza, você precisa inibir todos os estímulos que estão ao seu redor para focar naquilo que você está interessado, que você está, ou você pode até não estar tão interessado, mas que você precisa focar. Então, nas crianças com TDAH, o controle inibitório é muito alterado. É por isso que as crianças não conseguem prestar atenção, focar atenção, se concentrar, porque elas estão o tempo todo prestando atenção em tudo. Por isso que são crianças rotuladas como vive no mundo da lua, não presta atenção, nossa, passou uma borboletinha e a criança já tá lá olhando, prestando atenção naquilo. Nossa, ela se distrai com o colega, com o lápis do colega. Não pode ter nada ao redor, porque senão ela se distrai. O que isso significa? Uma falha no controle inibitório. A criança ela não consegue inibir os estímulos e por isso ela não consegue se concentrar, ela não consegue prestar atenção. Uma outra questão muito importante que diz respeito ao controle inibitório também sabe quando você precisa utilizar um filtro interno? Então, você está numa situação e você tá com vontade de falar alguma coisa, mas você utiliza um filtro do tipo,
poxa, esse não é o momento mais adequado para eu fazer esse comentário. Isso é controle inibitório. Você inibe o seu desejo de falar porque você entende que não é o lugar e nem a hora mais adequada. Nas crianças com TDAH, o controle inibitório é falho. E o que elas fazem? Elas falam. Elas não têm filtro. Elas não conseguem filtrar essas informações. E aí, elas acabam se intrometendo em conversas, elas acabam fazendo piadas em hora errada, elas acabam tendo comportamentos inadequados e você fala, nossa, que nada a ver. Por que você tá falando isso agora aqui? Por que você tá dando essa risada? No momento que não é pra você dar essa risada. Porque o controle inibitório não está funcionando adequadamente. Um outro ponto muito importante que também diz respeito ao córtex pré-frontal, ou seja, também é uma função desse maestro que não está trabalhando adequadamente, é o nosso mecanismo de recompensa e de gratificação. Todos nós, seres humanos, temos um mecanismo de recompensa e gratificação. E nós precisamos utilizar esse mecanismo de recompensa. Então, um exemplo. Eu quero comer um chocolate, mas eu sei que eu só posso comer o chocolate depois do almoço. Então, eu almoço, eu como a saladinha, como minha mãe pediu, porque ela disse que se eu não comer a saladinha, eu não vou ter a sobremesa, porque eu sei que eu vou ter a recompensa, eu sei que eu vou ter a gratificação. Eu consigo esperar. Então, eu como, eu me comporto para ter a recompensa, a gratificação, certo? Esse é o mecanismo de gratificação e recompensa funcionando adequadamente. Vou dar um outro exemplo. Olha, filho, estamos indo ao shopping e se você se comportar, se você cumprir todos os combinados que nós fizemos, no final a gente vai passar no McDonald's e vai comer um lanche bem gostoso e tomar um milkshake. Combinado? Então, o que é isso? Isso é mecanismo de recompensa e gratificação. A criança entende que ela precisa ter comportamentos adequados no passeio para ela receber uma gratificação depois, para ela receber uma recompensa, um McDonald's gostoso com milkshake, enfim. E isso para tudo. As crianças estudam para ter a recompensa de uma nota boa. É por isso que os professores, pedagogos, enfim, eles utilizam esse esquema de recompensa. Vamos dar estrelinhas, um carimbinho, olha que legal, você ganhou um ponto positivo. Tudo isso é gratificação, recompensa. Porém, nas crianças com TDAH, esse esquema, esse mecanismo de gratificação e recompensa não funciona. A criança, ela não consegue esperar. Ela não consegue ter esta força de vontade de esperar a recompensa e a gratificação. Porque as crianças com TDAH, elas vivem o momento. O que importa é o aqui, agora. Eu quero comer o chocolate agora. Eu não quero esperar o almoço. Eu não quero ter que comer a salada. Eu quero comer o McDonald's agora. E se eu não vou comer agora, então não importa, eu vou fazer birra, eu vou me comportar de uma forma inadequada. Por quê? Porque o mecanismo de gratificação e recompensa tá falho. Esse mecanismo também faz parte das funções executivas, também faz parte desse maestro que ora está direcionando essa orquestra de uma forma adequada, mas em muitos momentos ele está perdido, ele não sabe o que fazer. E aí deixa todo mundo enlouquecido, confuso, inclusive a criança. Aliás, inclusive não, principalmente a criança. Porque a criança é a que mais sofre com tudo isso, certo? Então é muito importante vocês terem em mente essas duas alterações que eu estou trazendo hoje, né? Que diz respeito a esse maestro. Controle inibitório e o mecanismo de recompensa e gratificação. Essas duas alterações, elas são muito importantes para entender a criança com TDAH.
Porque quando você entende que a criança ela não tem o controle inibitório funcionando adequadamente, você pode utilizar estratégias para que ela consiga prestar atenção. Então, um exemplo, você sabe que ao fazer a lição de casa com o teu filho na mesa de jantar da sala, ela vai ter muitos estímulos para ela inibir e ela não vai ter esse controle. Então, o ideal é você fazer a lição de casa num ambiente neutro, com menos estímulos. Se você sabe que o teu filho vive no momento, é o momento, certo? A criança com TDAH, ela vive aquele momento. Se você perder o momento, você perdeu uma grande oportunidade de ensinar a criança. É por isso que é importante recompensar as crianças muitas vezes ao dia. Mas como assim recompensar? Eu vou dar várias balas, sorvetes para a criança? Não, mas você pode fazer um esquema de fichas, de recompensa, um esquema de recompensas mesmo. Então, olha, fazer uma rotina, se ele cumprir todas as atividades, ele ganha determinadas pontuações, porque isso é fazer parte do momento. E quando você faz parte do momento, você faz parte da criança e consegue ensinar muitas coisas para a criança. Você consegue utilizar algumas estratégias que são muito importantes para que a criança possa treinar o próprio TDAH. TDAH é um transtorno absolutamente treinável. E como que a gente treina TDAH? Com estratégias, ensinando as crianças a utilizar essas estratégias, certo? Então, fique em mente com essas duas funções do maestro: controle inibitório e o mecanismo de recompensa e gratificação. Essas duas funções desse maestro estão funcionando de uma forma inadequada nas crianças com TDAH. Então, nós precisamos ajudar essas crianças a esquematizar tudo isso para que elas possam se fortalecer e treinar o TDAH para causar menos prejuízos. Certo? Bora treinar esse maestro aí que mora dentro da cabecinha do teu filho? Talvez até na sua cabecinha, porque pode ser que o seu maestro também não esteja funcionando adequadamente. O meu maestro, às vezes, ele faz a maior confusão e tá tudo bem, viu? A gente pode treinar, a gente pode ensinar esse maestro a trabalhar de uma forma mais adequada. Não esquece de se inscrever no meu canal e de apertar o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos, das atualizações, enfim, certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo!